Como todo mundo sabe, a gasolina vem do petróleo, que é uma commodity que é cotada em dólar. Então, se o dólar cai, o seu preço necessariamente também deveria cair. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo, pois o dólar está em queda desde o dia 12 de abril desse ano. E mesmo assim, a gasolina vem sofrendo um reajuste em cima do outro. E apesar disso parecer estranho, eu preciso te dizer, faz todo sentido, pois existe um motivo extremamente plausível para todos esses aumentos e que impactam diretamente na sua vida, independentemente de você ter transporte ou não. Uma das playlists que menos tem vídeos aqui no canal é exatamente a de economia. Só que esse é um dos pilares mais importantes para a gente entender o cenário atual do país e, com base nisso, adquirirmos senso crítico para que assim possamos nos posicionar em relação a dinheiro e a negócios. Por isso eu resolvi trazer esse vídeo aqui, pois independente de você ter transporte ou não, esse aumento nos preços dos combustíveis impactam diretamente na sua vida e na economia do nosso país, tanto de modo negativo como de forma positiva, pois ainda nesse vídeo eu vou te mostrar por que esse aumento nos preços dos combustíveis pode ser um sinal que você venha a ganhar mais dinheiro. Antes da gente entender a razão por trás desse aumento desenfreado do preço da gasolina, eu acho importante a gente saber o porquê a gasolina aqui no Brasil é e sempre foi tão cara. É no mínimo estranho um país com das maiores reservas de petróleo no mundo, com controle da produção, distribuição, exploração e refino, não terem os menores preços aplicados no mercado. Porque sim, o Brasil não está entre a lista dos países que têm um combustível mais caro, que são Zimbábue, Hong Kong e Mônaco. Mas ele também não está entre os mais baratos, que são Venezuela, Sudão e Irã. O Brasil está ali numa posição meio que intermediária. Numa lista de 164 países com o combustível mais caro do mundo, a gente fica ali entre a 80ª posição. Você pode até pensar, nossa, mas a gente não está numa posição tão ruim. Mas estamos sim, se você for levar em conta o fato de que países que estão nessa mesma posição do Brasil são países que importam quase que 100% dos derivados do petróleo, que passa longe de ser o nosso caso, pois diferente do que todo mundo pensa, a maior parte do combustível usado no Brasil é refinado aqui, cerca de 85%, o que faz com que o Brasil só precise importar cerca de 15%, o que significa que 1 a cada 6 litros vem do mercado internacional. Pode até parecer pouco, porque é só 1 a cada 6 litros, mas é o suficiente para alterar toda a política de preço do mercado interno. Pois se o dólar sobe, o preço do combustível aqui também sobe, nos deixando muito suscetível a essa oscilação. Mas eu tenho certeza que você está se perguntando agora, então por que o combustível vem aumentando mesmo com o dólar estando em queda? E a resposta é: porque o dólar não é o único fator que interfere nessa política de preços internacionais. Existe outro importante fator que eleva o preço do combustível. Se você me segue lá no Instagram, com certeza você sabe do que eu estou falando, porque eu fiz um IGTV lá explicando todos os motivos por trás desse aumento. E não por coincidência, esse foi o post mais compartilhado do meu Insta. Então por isso eu resolvi trazer essa questão aqui. Eu vi que é de extrema importância e do interesse de todos. Mas antes da gente falar aqui desse outro fator internacional, vamos focar nos outros motivos que fazem a gasolina ser tão cara no Brasil, já que a gente viu que o dólar é responsável por apenas uma fração desse aumento, pois existem outros 4 principais fatores que elevam o preço desse combustível. O primeiro deles que eu vou citar agora é um tanto irônico, pois esse fator deveria ser motivo para a gasolina ser mais barata. E é exatamente o contrário. Pois o fato de uma empresa brasileira ser o principal agente de produção, distribuição, exploração e refino é o que mais encarece o combustível. Eu não preciso nem falar que empresa é essa, né? Eu vou dar até um tempinho aí para você imaginar. Tenho certeza que ninguém errou. É a Petrobras. Pois quando a gente pensa em produção e exploração de petróleo, só vem ela na nossa cabeça, pois é um monopólio, uma estatal, uma empresa do governo, não teria como ser diferente. E não é nem porque eu torço contra o país ou os governantes, é porque empresas controladas pelo governo oferecem um péssimo serviço. Eu te desafio a falar aí nos comentários pelo menos uma empresa estatal que ofereça um serviço de qualidade. Não tem serviço de qualidade só na iniciativa privada. E se você acha que é caro, espere até o governo oferecer esse serviço de graça para você. Sem concorrência, não existe excelência. Então a Petrobras não tem por que oferecer os melhores preços e os melhores serviços, já que não tem ninguém para competir com ela. Por isso os preços são tão caros. Mas logicamente, ainda existem outros motivos que elevam esse preço, como por exemplo, o transporte, que é feito através de caminhões que usam combustíveis que são extremamente caros
e por isso eles ficam ainda mais caros. Impressionante, né? Como uma coisa puxa a outra. Um meio de transporte ineficiente que usa combustível caro acaba deixando o combustível ainda mais caro. Tudo por causa de uma falta de planejamento e investimentos em meios de transportes mais baratos e mais eficientes, como por exemplo oleodutos e ferrovias. Mas olha que esse ainda nem é o fator principal, pois o que mais encarece o preço do combustível é o imposto. Cerca de 45% de todo o valor que você paga no combustível é imposto estadual e federal. Você prestou atenção nisso? Metade do valor que você paga no combustível é imposto. Mais precisamente, 30% estadual e 15% de imposto federal. Não, mas eu não pago. Eu não tenho transporte. Ah, não? Você não anda de ônibus? Não. Ah, legal. Você não come? Como? Então você paga também, pois tudo que a gente consome de alguma maneira é afetado pelo preço do combustível, o que vai influenciar no valor final desse produto. Se a gasolina ficar mais cara, tudo vai ficar mais caro, que é exatamente o que está acontecendo agora. A inflação vem batendo um recorde atrás do outro. E o GPM, então? Nem se fala. Não sabe o que é inflação e IGPM, né? Eu tô deixando aqui um card para IGPM e um link na descrição do vídeo sobre inflação. Mas se você já sabe, agora você está entendendo qual é um dos maiores vilões por trás desses aumentos de preços. Pois se o combustível sobe, tudo sobe. O que nos faz voltar para a pergunta principal do vídeo. O que é que está fazendo então a gasolina subir agora? Já que de todos os fatores que a gente viu que influenciam no seu preço, o único que poderia fazê-la subir agora é o dólar. Já que os impostos cobrados continuam os mesmos, o transporte utilizado na distribuição continuam os mesmos e a empresa responsável pela produção e extração não vai mudar. A única coisa que mudou nesse meio tempo foi exatamente o dólar, o que deveria puxar esse preço para baixo, fazer o preço do combustível cair. Mas, ironicamente, ele não caiu. Mas então, por quê? Vou te responder isso agora. Mas antes, eu só te peço uma coisinha. Deixa teu like aqui, isso se você sentir que esse conteúdo está agregando valor a você. E eu acho muito difícil não estar, porque eu não trago vídeos que não cumpram esse objetivo. Por isso eu não estou pedindo uma forcinha, eu estou pedindo reciprocidade. Se te ajudou, me ajuda também, deixa teu like. Para entender por que a gasolina vem aumentando tanto, a gente precisa dar um passo para trás aqui. Você lembra que em meados de fevereiro, março de 2020, quando surgiu aquele vírus que não pode ser nomeado, a gasolina chegou a cair de preço? Isso aconteceu de uma maneira mais perceptível em alguns estados e de maneira mais moderada em outros, pois infelizmente, quando o preço aumenta, ele não é repassado de forma integral. Segundo o governo, esse aumento não é repassado por causa de dois motivos. O primeiro, isso afetaria a competitividade do etanol e desestimularia o consumo. E o segundo, haveria uma grande volatilidade caso os preços caíssem muito, e isso não seria bom para a economia. Então, quando a gasolina fica mais barata, o governo aumenta o imposto, eleva a CID, que é uma carga tributária. Segundo o mesmo, isso é para manter os preços estáveis. Eu não vou nem dizer nada sobre isso. Vou deixar com vocês aí. Me conta aí o que é que vocês acham. Mas enfim, independentemente de você ter notado ou não, os preços chegaram a cair. E é muito simples entender o motivo. Afinal, quando surgiu essa crise, o mundo parou. Pessoas em casas, ônibus parados, lojas, empresas, indústrias, tudo parou de funcionar de uma hora para outra. E com isso, a demanda por combustível foi lá para baixo. E por ele ser uma commodity, o que determina seu preço nada mais é do que a lei da oferta e da demanda. E como a demanda por petróleo caiu, o preço dele foi lá para baixo. Isso nos faz entender por que o preço da gasolina vem aumentando tanto agora. Afinal, o mundo voltou a funcionar e voltou de maneira exacerbada, pois empresas, indústrias e pessoas estão com a demanda muito reprimida. Principalmente as pessoas. Elas querem sair mais, consumir mais, viajar mais, e tudo isso leva as empresas a produzir mais para suprir todas essas demandas. Nunca teve tanta procura por esse recurso natural que é tão escasso. O barril do petróleo nunca esteve tão caro. Então, por mais que o dólar esteja em queda, o barril do petróleo está subindo, o que puxa os preços dos seus derivados lá para cima. E é assim que o mundo funciona. Os preços realmente têm que subir. É através da lei da oferta e da demanda. Se não há petróleo para todos, se é um recurso escasso, os preços vão aumentar. Não adianta você querer que o governo reduza esses preços na canetada. Se a empresa está comprando caro, ela vai repassar caro. Não, mas não. A Petrobras é nossa. É uma empresa brasileira.
O governo tem sim que intervir em nome do povo e reduzir esse preço. Mas pensa comigo. Se o governo pedir que a Petrobras reduza esse preço, ela vai sofrer prejuízo. Se ela sofrer prejuízo, ela vai quebrar. Mas ela não pode quebrar, porque ela é a maior responsável pela produção do combustível do país. E para ela não quebrar, o governo vai injetar dinheiro para socorrer a empresa. E adivinha de onde vem esse dinheiro? Exatamente, de todos nós. Se o governo tira de uma ponta, ele aumenta em outra. Não tem jeito. É sempre a gente que leva o fumo. O governo não tem que intervir em política de preço da empresa, apesar de já estar intervindo, mas isso prejudica muito e não ajuda em nada. Empresa é feita para dar lucro. Na Venezuela, o governo não dita preço de combustível. E você lembra? Lá é um dos países com combustível mais barato do mundo. Ah, mas você lembra que no começo desse vídeo eu falei que esse aumento de preço talvez significasse que você viesse a ganhar mais dinheiro? Só me fala aqui se você gostaria que eu trouxesse mais vídeos relacionados à economia. E claro, se a resposta for sim, não deixa de se inscrever no canal para não perder quando esses vídeos saírem. Mas como eu disse, o fato da gasolina, quer dizer, mais precisamente, o barril do petróleo está subindo, é um ótimo sinal. Isso significa que a economia está voltando a funcionar e de maneira desenfreada, pois a demanda reprimida é enorme, o que faz surgir mais empresas, mais empregos e mais oportunidades. Eu me despeço por aqui. Meu nome é Fábio Rodrigues, muito obrigado e até o próximo vídeo.